Oi, boa noite. Agora a gente vai começar o 7º episódio do podcast Algo em Comum, da temporada Pais que Ficam. Antes de começar, curte, comenta e compartilha aí esse vídeo para que faça com que chegue a várias famílias, a várias pessoas, a vários profissionais, que eu tenho certeza que esse bate-papo hoje vai ajudar muitas famílias. Hoje a gente vai conversar com o Bruno e com a Nayara, que são os pais do Davi, que tem autismo, não é isso? Davi hoje está com 8 anos e ele teve um diagnóstico bem precoce, né? Isso. Então, primeiro, é um prazer receber vocês aqui e vamos conversar sobre o Davi. O Davi é o primeiro filho de vocês. Vocês têm também a Débora, não é isso? Isso. O Davi é o nosso primeiro filho. Né? O Davi, ele nasceu em 2015, né? Sim. E em 2017, né? Na metade do ano de 2017, ele com 1 ano e meio, né? Ele desenvolveu uma criança típica, né? Até 1 ano e meio. E depois ele começou a perder os movimentos, de dar tchau, mandar beijo, abraçar. As regressões, né, que o autismo apresenta. Sim. Começou a tirar o olhar, né, quando a gente chama, não dá atenção, andar em ponteira de pés, né, ele começou a regredir, né, e isso começou a preocupar a gente de olho, né, e ele começou a fazer movimentos repetitivos, como ficar pulando toda hora em cima da cama, girar, né. Então a gente começou a fazer a busca, né, a gente começou a ir no pediatra, né? Sim. E lá foi com que a gente começou a investigar, passar o eletrocefalograma e o Bera, né? Para poder analisar essa questão de audição com o Bera e a questão do eletrocefalograma para ver a questão dele, sendo que depois a gente começou diante disso tudo, a gente começou a saber que também não identificava o autismo diante desses exames, né? Né? Então, mas mesmo assim a gente foi tirando todas essas conclusões de acordo com o neuropediatra que pedia. É porque, na verdade, é só para te fazendo aqui uma interrupção, é porque esses são os exames básicos. Isso. Pré-inicial, né? Pré-inicial que eles fazem toda criança quando tem a suspeita do TEA. Isso. Identificar primeiro se não é a surdez, se eles têm algum problema, outro tipo de problema neurológico, se eles têm convulsão, né? Ele não fez aquela neuro, como é o nome? Que faz o eletroencefalograma dormindo. Ele não fez esse também, o do sono? Isso. Que faz durante o sono. Isso. Meu filho também fez. Aí eles vão ticando. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Até porque ele era muito novo, né? Ele tinha só 1 ano e meio, não era isso? E como a gente não conhecia ainda sobre o autismo, né? Tudo é muito novo. E a gente começou a buscar também questões com o ortopedista para ver a questão da ponteira de pé, né? Foi tirando todas as conclusões diante daquilo que ele estava apresentando, né? Então, aí depois, quando a neuropediatra chegou e falou, né? Olha, essa questão dele, como ele está apresentando, tem todas as características que possa ser autismo, mas eu vou colocar os interrogados para que você já inicie com o terapeuta ocupacional e o fonoaudiólogo. Né? Então, com 1 ano e meio, a gente começou, né, as terapias com o Davi. Sim. E com 2 anos, ele regrediu total. Mesmo com as terapias? Isso. Mesmo com as terapias. Aí, com 2 anos, ele perdeu total. Ele perdeu a fala total. Ele falava 10 palavras, até com 3 sílabas ele falava, que era sapato, papai, mamãe. Hoje ele continua não verbal? Isso. Não verbal. Ele só fala mesmo quando ele sente aquela necessidade de dizer assim, socorro, mamãe, tipo, papai. Ele só fala uma vez também passa assim mais de meses sem falar nada. Quais são as palavras assim que ele ainda fala? A última vez que ele falou foi pai. Mãe não fala. É o que a gente sente mais, né? Sente mais falta. Demais. O meu falava. Primeira palavra que o meu falou foi mamãe. Perfeito, mamãe. E depois ele... E ele só falou pai quando o Bruno estava saindo de carro e ele queria muito sair de casa. Sim. Aí ele, pai. Tipo voz, no desespero, né? Aquela voz bem grossa, assim, e forçando mesmo. Tu percebia que ele estava forçando. Aí eu disse assim, filho, tu falou pai. Bruno, aí eu saí correndo. Eu disse, Bruno, Davi falou pai.
E ele tirando o carro, querendo sair. Eu falei assim, oh, meu Deus, fiquei tão feliz nesse E dia. pensando que ele ia continuar e não falou mais. E aí ele parou. Parou. Aí já tem um tempinho, né? Isso. Aí ele veio com a regressão, né? E então isso tudo impactou muito emocionalmente, Eu né? imagino. Tanto eu como minha esposa, né? A gente começou a entrar naquela questão, nem gosto de dizer a palavra, mas é o chamado luto, né? Veio aquela tristeza, né? Nos nossos corações. Então, eu para não transparecer para minha esposa a minha tristeza que eu tava, e ela também para não transparecer a dela, a gente sofria calado, um para um lado e outro para o outro, né? Vocês não conversavam sobre o que vocês estavam passando. Porque a gente pensava que poderia agravar mais aquele sentimento, porque a gente sabia que tudo aquilo que estava, né? Porque a tristeza, por quê? E a preocupação de como vai ser o futuro dele, né? Passa mil coisas, a gente, né, não estando mais aqui, né? E como é que ele vai ficar? Então, muitas preocupações vêm na nossa cabeça diante disso, né? Sim. Então, foi aí que a gente já estava no início de depressão, tanto eu como minha esposa, por conta desse lado de a gente sofrer calado, sem não procurar ajuda, sem procurar ajuda, sofrendo sozinhos. Tendo esse diálogo, né? Então, foi aí que a gente se apegou mais a Deus, né? A gente começou, né, a se unir em orações, a fazer campanha de orações muito juntos, importante. né? Então, a gente começou a orar, né, e pedir para Deus que nos desse força para que a gente acompanhasse ele juntos, né? E quando um tivesse fraco, o outro levantasse o outro para que pudesse dar esse caminhar dele de evolução. Eu chegava para ele assim, bem, tu quer conversar? Tá tudo bem aí? Não, eu tô sentindo que tu tá querendo conversar, bora conversar. Aí ele ia se soltando, eu percebia que ele ia se soltando. Ele ia chorando para um lado, eu ia chorando para o outro, mas eu sempre segurava mais quando a gente ia conversando, né? Para poder ele perceber que eu tava, né, querendo escutar ele, tava ali, pronto para escutar ele. Eu acho que isso que falta nas famílias, né, Bruno? Diálogo. O diálogo, essa sensibilidade de um entender o outro, de procurarem ajuda tanto de profissionais como realmente buscar a Deus. Sim. Não estou falando aqui de religião, estou falando de fé, que eu acho que eu sempre falo isso, que a fé é que segura a gente, porque não é fácil. Não é fácil, não foi fácil para vocês, não é fácil para mim, não é fácil para nenhuma família que recebe um diagnóstico. E isso que vocês estão colocando aqui agora é muito importante, porque tem muitas famílias que acabam o relacionamento por conta de um diagnóstico, acaba ficando muitas mães solo, né? E é muito difícil você ter um pai como você, quero lhe parabenizar mesmo, porque assim, é difícil você ver um pai como você é militante também na área, né? Tanto na tua profissão quanto no teu pessoal. Então, assim, é um exemplo que sirva para outros pais, que sirva para outras pessoas que estão começando, porque o diagnóstico não é fácil. Não é fácil, é difícil. E por mais que a gente tente melhorar isso com campanhas, né? Tanto na internet quanto em livros e tudo, a gente continua ainda recebendo muita retaliação. E aí agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês em relação às terapias, à escola. Como é que tá o Davi hoje? Davi hoje tá com 8 anos, né? 9. Fez 9 agora. Tá com 9 anos. Isso. Vocês têm também a Débora, que tá com 4 anos. Como é o dia a dia do Davi? Com terapia, com escola, com a irmã, com a família. Como é que tá o Davi hoje? Esse lindão aqui que a gente tá mostrando para vocês. O Davi, ele faz terapias, né? Pela manhã, né? À tarde ele vai para a escola. Né? E ele e a Débora é um relacionamento muito amoroso, né? Porque assim, a gente, desde quando a Débora nasceu, né? Que a Débora é uma bênção, meus filhos são uma bênção para nossas vidas. Sim. Né? E assim que ela nasceu, né, a gente estava saindo do luto, né? A gente estava naquele período de aceitação, já se adaptando àquilo tudo. Sim. E a Débora, quando chegou, né, foi uma alegria dentro de casa, né? Sim. A gente tem essa foto aí linda deles aí, dando um beijo nela. Sim. Então, a Débora, cada vez mais ela transparece um amor. Como ela vê aquele lado da gente amoroso com o Davi, né? Sim, ela se espelha, né? Ela tem um cuidado automaticamente, né? O sangue, né? A gente diz, né? É o lado amoroso. É o lado mesmo de menina, né? De mulher. Do cuidado, né? De tratar como um filho. E como ela já vê, né, isso tudo, ela, quando o Davi desregula, tem aqueles momentos de desregulação, de irritação, né? Como ele é não verbal, às vezes apresenta uma beliscão, às vezes belisca. Morde a situação de desregulação. E ela já diz assim, papai,
o Davi já tá irritado. Oh, né? Deus. Não vamos fazer zoada para ele. Oh. Porque o Davi apresenta uma hipersensibilidade auditiva Sim. também, né? Então, Sim. às vezes, ele até com isso ele se irrita, né? Então, ela entende o irmão, né? E uma vez também, só te cortando isso, ele, na terapia, né? A terapeuta começou a falar, olha mãe, ele beliscou, mordeu. Aí, foi mesmo. Aí, ela nem deixou A terapeuta falar. Aí ela, olha, meu irmão só faz isso. Com certeza ele queria alguma coisa e não deram pra ele. Ai, Por Deus, isso ele que faz lindo. isso. Então, assim, ela já entende. Entende. Aí a terapeuta ficou até assim, nossa, ela já conhece a menina de 4 anos, a irmãzinha. Então, assim, deu um show de aula pra terapeuta. Né? É, uma empatia, uma sensibilidade Isso. que às vezes os terapeutas não têm. Não tem, exatamente. É. Que aí só pede, mãe, faz assim, corta a unha assim e faz... Aconteceu alguma coisa, ele comeu alguma coisa, ou ele não comeu nada, ele dormiu bem. Não, às vezes ele tá sentindo alguma coisa, às vezes ele não tá sabendo se expressar. Sim. Né? Então, assim, no decorrer do dia, ela sabe lidar com ele até muito bem. Mamãe, bora, Davi, bora se calçar aqui, bora ajudar a mamãe. Né? Aí a vovó tá te chamando, Davi, pra comer. Aí a tua preocupação, viu? Com quem que tu ia deixar ele no futuro, tá vendo? Pois é. Já é Débora. Pois é, e a gente já percebe, assim, um cuidado que ela tem, que ela tem com ele. E isso, Giz, a gente teve, assim, desde quando ela nasceu, a gente teve uma preocupação em questão de que a gente passasse todo o nosso amor, que espelhassem para ela isso, né? O que a gente sentia pelo irmão e por ela, para que justamente ela nunca pensasse que o irmão seria um peso na vida dela, mas que automaticamente aquele amor refletisse nela e que ela refletisse no próprio irmão. E isso é muito interessante, porque na maioria das vezes os irmãos às vezes acham, por não ainda tão pequeno, acham que às vezes o filho é o cuidado que a gente tem com o filho que é autista. E eles acham que a gente ama mais ele do que eles. E na verdade é o cuidado. É o cuidado. Né? É só o cuidado que é diferente. E como eles ainda estão pequenos e não entendem, né? Aí às vezes acabam precisando de um psicólogo, de alguma situação que vem, porque acabam eles achando que a gente sente mais amor por um do que por outro. Que eles se sentem um pouco excluídos, né? Por não entender. Isso. Aí então a gente sempre, vamos dizer a palavra, sempre se policiou nisso também, né? Para que ela possa perceber isso, que é o amor que transparece para ele, para que ela sinta isso automaticamente dela, né? Que nunca, diante disso, ela venha pensar que o irmão seja um peso para ela, quando ela estiver adulta, né? Acho que o amor cura tudo, né? O amor resolve tudo. Acho que vocês estão certinhos. E Débora tá dando show. Eu sempre digo assim, Davi, cuida da Débora. E Débora, você cuida do seu irmão. Então, assim, para ela saber que ele também tá ali com ela, né? Cuidando. E ela também podendo cuidar e tá lidando no dia a dia com ele. Pra eles serem unidos, na verdade é isso, né? Eles A serem união. unidos e um cuidar do outro, um ser parceiro do outro. Porque o Davi tá crescendo. O Davi vai evoluir com certeza cada vez mais. Por mais que as sensibilidades estejam aparecendo agora, como vocês falaram, mas ele vai crescer. E é tudo isso que a gente quer. Agora a gente vai falar de uma terapia que é o ABA, né? Que eu acredito que o Davi faça também. Sim. E tá uma polêmica danada, vou aproveitar logo que tá uma polêmica danada em relação ao ABA ambiental, né? Tá meio confuso isso para a sociedade, para a gente não. A gente sabe muito bem a importância do ABA para os nossos filhos. E agora eu queria que vocês contassem essa experiência de vocês, por exemplo, com o ABA. Você disse que ele faz várias terapias, está na escola, e o ABA para vocês? O ABA para a gente é maravilhoso, né? Até porque, para mim, eu já falei até para os próprios terapeutas dele, né? Eu digo que sempre, assim, que o ABA, todo terapeuta deve ter pelo menos uma noção básica de ABA para poder aplicar, né? E para poder até lidar com o autista, porque ele é uma terapia comportamental, voltada não só para o autismo, né? Aqui eu vou dar uma pequena explicação para quem não está assistindo, não entende, não sabe o que é o ABA. E não só para o autismo, é tanto para o TDAH, para qualquer problema cognitivo de uma criança, de um adulto, porque existem também muitos adultos que estão sendo diagnosticados agora com TEA, com ABA, com TOD, né? Com ABA não, com TOD, com TEA, com TDAH. E o ABA é aplicado a todos, né? Crianças, adultos. Então,
essa experiência de vocês? Continua aí, que vocês estavam falando. Aí o Davi, o Aba, a gente, de uma forma, por mais que a educação esteja separada da saúde, né? Acho Que que tem que estar para mim, junto. que para mim tem que estar junto, Tem que né? estar. Porque só funciona, educação inclusiva só vai funcionar quando os dois se unirem, Isso. né? Porque para mim tem que ter um AT dentro de sala, Sim. né? Sim. Porque assim, quando a escola me deu liberdade para mim poder fazer isso com o meu filho, Sim. colocar clínica, escola e família dentro de casa, isso a gente compartilhando os vídeos de evolução dele, do que ele já estava realizando, da aplicação do ABA junto à parte pedagógica. Sim. Isso foi maravilhoso na vida do Davi, né? Sim. Então, Parceria, né, Bruno? isso. Tem que haver uma porque parceria. a escola me abriu para que eu pudesse fazer isso, marcar reunião, né, com a escola, né, também com o psicólogo da escola, unir também as pessoas que ficavam junto com o Davi, né, que o Davi tem uma pessoa que acompanha ele em sala. Sim, um tutor, né, que chama. Isso. Aí, então, tudo isso melhorou bastante, apesar de que a gente está engatinhando, né, porque no Maranhão mesmo, eu acho que em todo o Brasil, a gente Todo ainda Brasil. não tem escola, não tem escola preparada. preparada para, Não existe né, escola para os nossos preparada. filhos. Então, isso é maravilhoso. Então, a gente crê que um dia isso aí vá evoluir na cabeça das pessoas, né? Que a gente venha conseguir isso, né, para a sala de aula. Sim. Porque para nós pais também é muito importante, né? A gente fazer aquele treinamento parental, que é justamente essa parte para aplicar também em casa, né? Porque a gente que está 24 horas com os nossos filhos, para justamente Não é fácil. Isso. A gente pra tem que a gente saber lidar também com as crises, com a sensibilidade. Para que a gente possa ter estratégias, né, dentro de casa para poder justamente aplicar, para acalmar em momentos de desregulação, para poder fazer com que a gente não faça com que às vezes ele venha desregular tanto sem aquele acompanhamento que pelo menos com a noção básica que eu te falei, né, acabei de falar. Eu já falou perfeito. Saúde e educação tem que andar juntos. E se fala muito em treinamentos para a área da saúde, mas da educação não se fala. Eu já vou mais além. Eu acho que deveria haver uma cadeira inclusiva dentro das faculdades, das universidades e faculdades de pedagogia, de letras, de pessoas que trabalham com a educação. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra numa faculdade aqui em São Luís, eu falei isso. E era um público de pedagogos, psicólogos, porque a gente precisa disso. E já que está tendo tantos diagnósticos agora para autismo, a gente tem que pensar no futuro. Como é que vai ser essas crianças do futuro? Porque o que eu sinto, que eu acho que vocês também sentem, estão tapando buraco. É um tapa-buraco. Tapa-buraco ali naquela escola, com aquela criança, aí explode com os planos de saúde. E aí, o futuro, os que estão vindo, como é que vai ser? Isso, preocupante. É preocupante. E vamos falar agora da tua militância, né, Bruno? Eu sei que você é muito militante, né? Com os grupos aqui, a gente tem a AMA, tem a AMAR também, tem o Ilha Azul, dentro voltados para as pessoas com autismo. Teve agora a Sala Afeto, né? Que foi um dos incentivadores lá do shopping, né? Conta aí como é que foi. Como é que foi a chegar até lá? Como é que foi essa tua trajetória? Se foi fácil? Como é que foi? Gislaine, até eu acho que tu deve recordar um pouco, né, da nossa conversa que a gente teve na época que a gente se conheceu lá na clínica. Né? Uhum. Referente àquilo me revoltava muito em questão da limitação de sessões, né? Sim. Que a gente pegou essa parte. Que tu lembra que naquele tempo, né, não tinha CID para especialização de integração sensorial. Não tinha. E o Davi também tem um diagnóstico de transtorno do processamento sensorial, né? Olha aí. Então, na terapeuta ocupacional, eles limitavam em 40 sessões, né? Quando tinha que ir muito pouco, né? Muito pouco. Então, quando limitava, isso me preocupava bastante, né? E eu no acompanhamento, né, junto com minha esposa, nas clínicas, quando sentava junto com os pais falando a situação toda, né? Aquela tristeza referente a tudo frustração, isso, a né? busca, né? E então, nessa época, foi a época que eu me debrucei para estudar, né, sobre o autismo, né? Eu parei tudo que eu estava estudando, né, diante da parte jurídica e me debrucei no autismo, né? Então, eu com minha esposa começamos a estudar. E tu é da área da saúde também, né? Juntou, deu certinho aí. A saúde com a legislação, pronto. Aí a gente começou a estudar, né? Diante disso, e não sei se você sabe, eu sou servidor público, né? E eu não advogo, né? Eu sou servidor público, mas a petição do meu filho eu fiz questão de fazer e elaborar, porque não há pessoa melhor para saber entender o filho do que eu mesmo, né? Então, foi nessa época que eu elaborei, coloquei
um parceiro para Sim, dar para continuidade, assinar né? e continuar com o Isso, processo. Sim, porque a fundamentação seria muito melhor para que eu pudesse passar, porque aquilo tudo eu estava vivendo e sim. naquela época eram poucas pessoas que conheciam o autismo, né? É. E então nesse período foi aí que eu comecei a estudar, fui verificar a questão da regressão dele, o que estava ocorrendo Sim. com aquilo tudo, né? Que ele tinha regredido. Foi aí que descobri outras coisas referente a isso, né? Que é a questão do Davi, porque o Davi, além do autismo, ele tem problemas gastrointestinais, Sim, né? as alergias, que é também Alergias. muito Alergias comum. alimentares. É muito Isso. comum também no autismo, né? Ele também Sim. apresenta também essa sensibilidade a muitos alimentos, a muitas medicações. Então, muita coisa ele não pode tomar como medicação e também como Alimentação. alimentação. Então, isso fazia com que ele evacuasse de uma forma, né, desregulada, Sim. prejudicando também essa parte nutricional dele, né? Que isso E prejudicava também até nas terapias, né? Isso Toda hora demais, ter que parar isso, para trocar né? ele. O Davi era muito agitado, né? Chegava num local, ele corria de um lado pro outro, de lado pro outro, sem parar. Então, aí depois a gente começou a descobrir, né? Algumas Sim. coisas que faziam e ocasionavam essa agitação toda, né? Que o glúten, quando ele consumia o glúten, agitava muito ele. E a questão, quando a gente parou de consumir, ele consumia lactose, né? Foi aí que ele diminuiu esse tipo de evacuação, né? Sim. Porque, assim, por mais que desde quando um bebê, né? Nasce, o mais importante disso tudo é que a gente observe as fezes, né, Sim. do bebê, ali na fraldinha, tudo, porque Sim. isso nos mostra tudo, né? Como nosso filho não verbaliza, ele não sabe dizer o que ele está sentindo, É. mas isso a gente via, né, toda essa parte que tem. Então o Davi começou a O apresentar corpo isso. fala, né? Isso. O Aí corpo mostra tudo pra gente. a gente começou a descobrir, né, alguns profissionais referente a Sim. essa área, né? A gente conseguiu um acompanhamento de um nutricionista especializado na parte terra e Sim. um nutrólogo, né, que é justamente para tomar de conta dessa parte dele, né? Foi aí que Sim. o Davi começou, hoje ele faz o uso do cannabis, né? Sim. Então ele é tratado na linha da medicina integrativa por conta das situações dele alergênicas, né? Alérgico a muita coisa e medicações, então ele é tratado nessa linha, justamente da medicina integrativa. Muito interessante, isso. E uma das coisas Muito também, Giz, que é interessante. muito importante a gente falar, porque às vezes assim, tem pessoas que às vezes falam sobre questão de tratamentos que dizem que são placebo, né? Então, eu acho assim, porque cada caso é um caso, né? Tem pessoa, como diz o autismo, cada autista é único, É. né? Então, É tem único. autistas que têm muitas comorbidades, como é o caso do nosso filho, problemas Sim. gastrointestinais, alergias. Então, ele não pode utilizar certo tipo de medicações. Se eu não puxasse para esse lado, eu estava pondo em risco até a própria vida dele. A vida dele. E às vezes essa questão toda que tu falaste aí de alergia alimentar, como afeta o cognitivo dele. Isso, demais. E com certeza ele melhorou bastante, Demais. né? E às vezes a gente vai só para a parte medicamentosa. Isso. E não é. Tem outras alternativas. Tem a homeopatia, por exemplo. Meu filho usa homeopatia. Ele não tem essas alergias, graças a Deus. Mas eu não uso medicamento com ele já desde os 4 anos. É só homeopatia e ele se deu muito bem. E é maravilhoso, né? A É homeopatia, a maravilhoso. gente fez o uso também, foi pelo bom tempo. Sim. Eu gostei muito. Não vou te mentir, assim. E a gente tá sempre em busca, né? A gente tá sempre Aí, em Giz, busca. nessa parte do ativismo, né? Aí eu comecei Deus plantou no meu coração, né? De eu falar com minha esposa e perguntar para ela o que ela achava, né? De eu abrir meu Instagram para poder Sim. justamente começar a mostrar nosso filho. Né? Sim. Porque teria que ter um acordo entre o casal para Lógico. justamente... Porque às vezes a preocupação da gente, né, Giz? A exposição, né? Isso, o futuro, né? A gente se preocupar com o futuro, que esse mercado de trabalho também que é fechado, que não era para ser, né? É. Para as pessoas com deficiência. É. Então, aí minha esposa, não, Bruno, isso é muito bom. É. E isso, no momento em que eu abri o Instagram e comecei a informar tanto essa parte de conhecimento administrativo, né, com provas, como fazer certos procedimentos, né, diante disso, para que depois reunisse para entrar no jurídico, foi aí que também, alimentando essa parte jurídica, foi aí que começou a ajudar os pais, também no Instagram. Deixei meu contato aberto no WhatsApp. Sim. Por sinal, podem me chamar no Instagram, podem me chamar no Sim. WhatsApp. Não, eu digo que não é uma consultoria porque eu não advogo. Sim. Não, mas são informações. São Né? informações. Informações muito importantes, porque a gente como pai, né, Giz, né, tu tá fazendo um trabalho belíssimo, né? Pois é. Que é justamente o quê? Informar. É isso que É os isso que a pais gente precisam. busca. Isso que os pais precisam, pessoas que estão com diagnóstico Precoce, recente. recente, Então, perdidos, se sentem perdidos, com falta de Isso. formação, com falta de profissionais, com falta de direcionamento, com falta de apoio. isso. E às vezes eu recebo muito no meu Instagram as mães que me chamam
Não só também... O meu também é aberto, eu mostro todo o dia a dia do João, todas as terapias, todas as evoluções. E elas sempre estão falando comigo e às vezes até eu trato até do emocional delas, sabe? A gente conversa, eu não tô bem, tudo. Não, mas gente, eu tenho o maior prazer. E a gente faz de coração, né, Bruno? Isso, Porque eu acho que não tem coisa mais gratificante pra gente. Eu acho que tu pensa igual a mim, do que ajudar as pessoas. Isso. Porque a gente um dia foi ajudado. A gente Sim, teve sim. pessoas que ajudou a gente, que ainda ajudam. E que a gente poder fazer isso para outras pessoas, não tem nada que pague, né? E isso, puxando tua fala, Giz, justamente a rede de apoio, né? É a Que rede de apoio. precisa, A né? gente precisa. Que é justamente Rede o de que... apoio, eu acho que assim, é essencial. Principalmente para a mãe, né, Nayara? Verdade. É muito bom, assim. Eu dou glória a Deus pelos meus pais, pela minha sogra. Sim. Então, assim, é uma rede de apoio em tanto, né? Isso. E só Deus sabe, assim, como a gente, naquele dia a dia, na correria, como é o cansaço, né? Mas é bom demais, gente. Pois é. Aí essa rede de apoio, né, tanto da parte da família como dos profissionais, né, capacitados, que às vezes a gente tem um diálogo, né, que para mim é muito importante nas clínicas, ter o feedback, Sim. né, porque as clínicas hoje em dia, né, elas fazem a terapia, elas só entregam. E Eu não pronto. quero- Aquela coisa mecânica, né? Eu não falo como o filho foi, como é que é pra gente continuar em casa, né, que seria muito importante para poder falar justamente isso, porque a gente que tá 24 horas com nossos filhos, e isso tem que ser passado, né? Dicas, né, que a gente pode estar Isso. fazendo em casa, A humanização do atendimento. Isso, É aquilo que a gente falou de parceria, isso. humanização, dar o feedback, conversar e tratar também da família. Isso. É aquilo que a gente fala, que o acolhimento tem que ser de uma forma geral, tanto da parte profissional como da família. E às vezes o profissional, eles deixam só para a família. Só para a família, para os amigos, e pensam só ali na criança e depois entrega, vai atender o outro, e não é. Isso. E é isso que, às vezes, essas terapias em ambiente natural trazem. Porque, pelo menos comigo, não sei se vocês já estão nesse momento, acho que não. Da terapia em ambiente natural, estão não? Ainda não, Ainda mas não, já... ainda está na clínica, na né? clínica. É totalmente diferente. Isso. O João, ele sempre fez o ABA em casa. E agora, com o ambiente natural, a terapeuta acompanha ele nas outras terapias que ele faz fora de casa. A gente termina ficando amigas da terapeuta. Que é o que chamam de AVD, né? No caso, atividade da vida Isso. diária, né? Atividade da vida diária. Isso é tudo. E pra mim, toda a clínica deveria ter. Justamente. Né? Então, e que as pessoas não conhecem e ficam julgando e falando besteira na internet, que vai irritando ainda mais a gente e vai contaminando pessoas a achar que é besteira, que é bobagem, que é exagero, e não é. Porque só quem vive, só é a gente. Só quem sabe o que a gente passa, as dificuldades, e só que a gente sabe a evolução que essas terapias dão para os nossos filhos é a gente. Por isso que a gente é muito importante, trabalhos como o seu, como o meu e como de tantos outros, é a informação. Isso. E dando continuidade, né, Giz, a questão da sala do afeto, né? Sim, a sala do afeto. Conte pra gente. Veio referente ao transtorno do processamento sensorial, que também é um diagnóstico que o Davi tem, né? É que o Davi, quando a gente sai com ele, né? A gente, na maioria das vezes, restaurantes, né? A gente, como não tem adaptações, a gente acaba às vezes pedindo um delivery para comer em casa. Vocês ficam restritos, né? Isso, muito por restrito conta das em casa. adaptações e pela hipersensibilidade do Davi, por ele ser regular. Então isso, né, me chamou a atenção eu comecei a colocar como um projeto de lei, né? Fui na Câmara Municipal, fui na Assembleia Legislativa para poder levar, né, essa ideia para lá. Aí não pegaram. Naquele tempo, muito tempo atrás. Graças a Deus hoje já tem um PL aí, né? Então a gente tá só esperando sanção, né? Tá só esperando sanção. Isso. Então, aí eu disse não. Aí Deus começou a tocar meu coração e dizer assim, vá atrás. Não, vá atrás, né? Aí foi aí que eu tive a ideia de ir no shopping, né? Saber quem era a pessoa responsável, né? Do setor. Vamos falar, o Shopping São Luís, né? Isso, São Luís Shopping. Sim. Aí então, para marcar uma reunião, né? Pra gente poder conversar, e foi aí que... Ele conhecer, saber a importância dessa sala. Aí me deram a abertura, né? Sim. Pra conversar com eles, né? Então foi aí que eu fui explicar,
né? Eu levei alguns roteiros, né? Que foi no dia que era antes do abril, né? Que é o mês da conscientização. Sim, antes do Levei dia- outras ideias também Sim. para lá. Mas que também eles executaram, né? Que também Olha foi as aí. palestras também que estiveram lá, né? Sim, Então, aí eles começaram a executar. E eles disseram que tinha uma sala que eles poderiam fazer. poderiam né? adaptar, fazer adaptação. Adaptação. E eu expliquei o motivo da sala, né? Sobre a questão da gente estar no momento de lazer, das famílias, né? De pessoas com Sim. autismo, de ter um momento de lazer, porque a gente necessita, né? Sim, Então, com os filhos. E que a gente, principalmente o nível 2 e nível 3 de suporte, né? A Sim. maioria É muito estão em casa, difícil. estão em casa com trancados os pais, com os pais. porque os pais se preocupam, né? Que já estão grandes, desregulares, não terem força, né? As Isso. pessoas, às vezes, todo aquele constrangimento das pessoas estar filmando, dizendo, olha aí, ó, leva... Porque O já olhar, teve aquele Os olhar situação... julgamentos, julgador, né? Isso, A gente fica com julgamentos medo dos também. julgamentos, das críticas, porque essa falta de informação é que Isso. leva a isso. Então, Leva a esses julgamentos, críticas e preconceito, infelizmente. isso. Aí comecei a explicar, né, pro pessoal do shopping sobre Uhum. o objetivo da sala, né? Sim. Sobre a questão das adaptações, né, na sala. E deu que certo. Isso, que seria um momento de regulação, Sim. né, lá, e também a questão do empréstimo de abafadores, né? Além da sala do afeto, lá tem empréstimo Tem de os abafadores. sim. Tem também, teve a capacitação dos seguranças, né? Sim, Para saber. dar apoio, né, para a Sim, família no sim. momento de crise, para eles chegarem à família e perguntar se necessitam De ajuda, o de que pode ajuda pra fazer, poder como conduzir, pode pra poder ajudar. levar para a sala, né? Para poder se regular Uhum. nesse ambiente, né? Porque Maravilha. para mim, Giz, eu creio em nome de Jesus que um dia a gente vai ter em todos os ambientes, né? Eu Porque também é creio. necessário, né? Eu espero, a Ambientes gente espera todos. demais. Vai ser muito bom. Eu vou dar só um exemplo aqui do que ocorreu no aniversário que a gente foi, né? Vamos levar o Davi, porque minha família, né? Graças a Deus é muito unida, né? Sim. Então eles convidam e dizem, não, vamos, que lá o Davi, por mais que vocês fumando, fica um tempinho lá, depois você não dá. Sim. Vocês não Aí- demoram muito, mas Isso. levam Aí, ele. nós levamos, né? Aí o Davi Uhum. brincou, começou a brincar. Aí quando chegou o animador da criançada, começou a falar no Eita, falar microfone no no microfone. tom. Pronto. Aí o Davi desregulou. Desregula Aí total. começou Nossa. a chorar, a gritar, a pular, a querer sair daquele local de um jeito ou de outro. Sim. E a coisa que eu só virei meu rosto e eu olhei um local onde tinha uma abertura com uma porta de vidro e lá tinham várias plantas ao redor. E o Davi se regula até com as plantas, né? E Aí correu com ele pra lá. aí eu levei ele para lá, aí ele Pronto. começou aí fechei a porta de vidro e A gente fiquei tem que aí, fechar a porta. aí eu, Cada aí, aí eu zoada. disse para minha esposa, fica com a Débora, né? Que agora eu fico com o Davi lá. Sim. Que aí a gente vai tentar regular ele, se não der certo. Aí eu vou Aí pra a gente casa vai- com ele, mas tu continua com a Débora aí. Sim. Porque de um jeito ou de outro, né, Ligiz, quando a gente tem 2 filhos, né, um que é autista e o outro, a gente também tem que pensar Tem o que lado pensar do no lado do outro outro, também. é verdade. E graças a Deus ele se regulou com as plantas. Olha aí. Botaram até uma mesa Pra mim lá, vocês com o lá. Davi, Pronto. com a cadeirinha Com lá. a cadeira, com a Então, mesa. O que custa, né? Um lugar, É. pra mim, em nome de Jesus, um dia todos os lugares têm que ter essa adaptação. Essa acessibilidade, Isso, né? e Pra esse eles. espaço, né? É verdade. E depois as pessoas no próprio aniversário estavam percebendo assim, não, ele é autista. Então, vai Começaram a precisar- entender, né? Isso. Aí ficaram assim, olhando, entendendo assim aquela situação. Assim, foi bom pra gente, pelo menos, assim, que ele começou a se regular e a gente conseguiu ficar no ambiente. Se divertir de alguma forma. E ele também, né? Sim. De qualquer forma. Porque, assim, a gente não pode criar os nossos filhos dentro de casa só por causa de que ele se desregulou. A gente tem que ter essa oportunidade e dar oportunidade para ele também, né? Isso. Se mostrar e ver que ele também tá lá, que ele Aí. existe. Aí o que a gente faz bastante também para poder ele ter esse contato, né? Porque a gente tem que levar, que por mais que levar. não esteja adaptado, a gente tem que Tem levar que para levar. poder justamente ele ter esse contato. Ele começa a desregular, né? Mas eu quero pelo menos mostrar e falar, às vezes antecipo para ele que graças a Deus agora ele está evoluindo nessa parte de compreensão, quando a gente começa a passar para ele uma situação antes, ele começa a entender para onde a gente vai, e quando a gente não explica, acaba ele desregulando, porque ele Sim. não vai saber aquele local que está indo, né? Então é muito importante que a gente sempre antecipe. Antecipe o que vai Isso. ser feito. Vocês usam o PEX com ele? Usa. É, Usa, o João usa. Guilherme também. O João Guilherme ele já faz assim, ele já usa o PEX para me perguntar para onde vai. Por exemplo, eu tô arrumando ele aqui. João, a gente vai sair. Aí ele corre, pega a foto, por exemplo, que ele vai para casa do pai. Pega a foto do pai. Eu digo, não. Aí eu mostro. Você vai para
A tia vai pra música terapia. Aí ele já sabe, ele corre, pega o crachá e bota no pescoço. O crachá, que tem o crachá da música terapia, da sinfonia, que é o grupinho, né? Aí ele acha que ele vai pra sinfonia. Toda vez que ele vai pra música, ele pega o crachá. Às vezes nem vai pra sinfonia. Ele vai pra aula particular de música, mas ele bota o crachá, ele associa que é a música terapia. Outra, ele já sabe, por exemplo, a roupa da ecoterapia que ele tá fazendo ali na polícia. Olha, ótimo. Eu consegui lá a vaga para ele, e ele começou esse ano, e ele já sabe que eu pego a calça, aí ele já pega a figura me perguntando, como quem diz, eu vou pra aula, eu digo, é esse mesmo. Aí ele já corre, já sabe, já deixa ser vestido, né? Porque às vezes eles também, quando eles não querem se vestir, é uma luta, né? Isso. Às vezes eles não querem sair, o meu, pelo menos, quando não quer sair, se zanga, é uma luta pra se vestir. Aí às vezes eu tenho que falar sério, João Guilherme, tu vai sair sim, João Guilherme, vambora. Para de coisa. A gente vai pra tal lugar, olha aqui. Aí eu mostro. Aí ele me olha brabinho, mas deixa ser vestido. E é isso, a gente tem que mostrar. Eu acho que a gente precisa disso, desses bate-papos, dessa conversa, dessa troca de experiência, desses acolhimentos que a gente já faz, né? E é isso. E foi um prazer conversar com vocês, mas a gente vai ter que terminar. Nós que agradecemos, Giz, a oportunidade, né? Isso é maravilhoso que você está fazendo. Obrigada. Né? Abrindo esse espaço para os pais contarem a sua história de vida. História. Né? E isso é muito bom para a informação, né? Isso. Assim que o Davi tinha 2 anos nesse período, que ele teve o diagnóstico, a gente buscava por isso, né? E justamente conheci pessoas maravilhosas que são amigos meus até hoje, né? A gente como se você conheceu, também, né? Assim, a gente se então, conheceu numa clínica, isso. falando de nossos filhos, né? Verdade. E Davi era pequeno ainda, era pequenininho. Isso. Tu ainda nem tinha Débora, eu acho. Não tinha não. Tu só tinha ele. Só ele. Eram uns 2 aninhos ali dele. Eram os 2 aninhos. Pois é. E a gente acaba se tornando uma família. Isso. Né? A gente acaba se tornando algo em comum que nos tornam tão próximos, a gente se sente próximos, né? Por mais que a gente não se veja, não se fale todo o tempo, mas a gente tem sempre um carinho, né? Um carinho um pelo outro, e assim com outras mães, com outras famílias. E é essa proposta aqui nossa, e é desse acolhimento, dessas troca de informações, que é isso que nossos filhos e as pessoas que vão vir por aí merecem, né? Muito, muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada. E dizer que a gente tá junto. E até a próxima, né? Sim, até. Então, gente, a gente vai encerrar por aqui. Se vocês gostaram do nosso bate-papo, comentem, curtem, compartilhem e façam com que essa conversa chegue a mais pessoas. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo grande.